A minha saudação de paz e bem para você que nos acompanha nesse programa Palavra e Vida. O que a gente quer é levar um pouco da Palavra de Deus, que é proclamada nas nossas liturgias dominicais, e também um pouco da vida da igreja. Nós estamos no domingo de Cristo Rei. Trata-se do último domingo do tempo comum. Semana que vem inicia-se o Advento. Nesse domingo, o Evangelho é de Lucas, capítulo 23, nos versículos 35 a 43. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o eleito. Os soldados também zombavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma pena. Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando começares a reinar. Ele lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Nesse domingo do Cristo Rei, vale uma reflexão sobre o reinado, sobre o reino de Deus. Deus fez todas as coisas, diz a Escritura, e as fez todas bem. Portanto, Deus criou um reino, um reinado do bem. O mundo é de Deus. Porém, a nossa experiência cotidiana é a experiência do mal. Nós vivemos permanentemente um reino de negação de Deus. Há, portanto, um reino do mal. Jesus veio para renovar o reinado de Deus, para anunciar o reino de Deus. Essa palavra, esse conteúdo, reino de Deus, ocupa um lugar central na pregação de Jesus. Que reino de Deus é esse que Jesus anuncia? Jesus fala por parábolas. Nós temos 7 parábolas referentes diretamente ao reino de Deus. Vou lembrar. A primeira parábola do reino de Deus é aquela do semeador. Uma pessoa, um homem que saiu a semear a sua semente e semeia em todas as terras, todos os lugares. Algumas sementes se perdem, mas uma semente produz fruto 100 por 1. Depois tem aquela parábola do joio e do trigo. Um homem que planta semente boa. Mas quando o trigo cresce, no meio aparece a erva daninha, o joio. O que fazer? Jesus termina dizendo que o homem toma a seguinte decisão: vamos esperar o final, a colheita. Na colheita, sim, nós vamos separar a semente boa da erva daninha. Fala-se também, Jesus fala do grão de mostarda, uma semente pequeníssima, colocada na mão nem se enxerga, mas que jogada no solo, ela germina, cresce, torna-se uma árvore de tal tamanho que as aves do céu podem pousar sobre elas. Então veja como é o reino dos céus. Jesus tem uma comparação do reino de Deus, o reino dos céus, mais doméstica. Fala assim: o reino de Deus é semelhante a uma mulher que toma uma grande massa e no meio joga uma pitadinha de fermento.
e aquele fermento fermenta a massa inteira. Também Jesus fala do tesouro escondido no campo, que uma pessoa encontra e vende tudo o que tem para comprar aquele tesouro. A pérola preciosa, o comerciante que encontra uma pérola tão bonita que vale a pena vender tudo o que tem para comprar. E, finalmente, a comparação dos pescadores que lançam a rede ao mar. Na rede vem peixes de toda qualidade, bons e maus. E os pescadores separam na praia o que é bom e jogam fora o que é ruim. Então nós temos aqui as chamadas 7 parábolas do reino de Deus. Que característica nós podemos dizer que tem o reino de Deus? Como que nós entramos no reino de Deus? Jesus deixa claro que é a primeira pregação de Jesus: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Há necessidade, portanto, de uma mudança inicial. Depois, o reino de Deus não é algo que é exterior. Jesus fala, o reino de Deus, ele acontece dentro de vós. E esse reino não pode ser simplesmente dizer, ele está aqui, está aqui. O reino de Deus, meu reino, não é deste mundo. É claro que ele tem consequências exteriores, e será concluído no final dos tempos. Quanto aos critérios para a entrada no reino dos céus, no reino de Deus, Jesus deixa claro quando ele vai falar do julgamento final. Eu tive fome, me deste, etc. Hoje, então, nós estamos celebrando esse domingo do Cristo Rei. O evangelho de hoje é aquele momento dramático de Jesus na cruz, onde todos zombam dele. Se és o Messias, desce dessa cruz. E ele é que reino é esse que Jesus veio trazer? Então, para nós hoje, há um convite para nós refletirmos exatamente sobre esse reino de Deus. Em que nós realmente acreditamos? Jesus reinou e reina. Jesus é o Cristo Rei e ele reina pelo poder da cruz. Daqui um pouquinho nós voltamos para o segundo momento do nosso programa Palavra e Vida.